Olá, pessoal, tudo bem? O pessoal tá chegando. Sirlene tá entrando. Hoje vamos falar um pouquinho sobre dismorfia corporal com a psicóloga. Oi, Andréia. Tudo bom? Bem, você tá me vendo bem? Tá me escutando bem? Sim, sim, saudades de você, viu? Pois é, né? Tão perto e tão longe, É verdade. né? Então, vamos esperar um pouquinho, o pessoal tá entrando. Vamos explicar um pouquinho o nosso tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre a dismorfia corporal. A Sirlene é uma psicóloga maravilhosa. Ela vai nos mostrar hoje em dia, hoje, né, na atualidade, pessoas que não têm esses gatilhos, que não percebem esses insights e que têm esse tipo de comportamento e que ela pode ajudar bastante, né? A Silene, ela é uma psicóloga da área da psicoterapia, ela trabalha na psicologia clínica. Vamos esperar mais um pouquinho, se para você Tá, poder se apresentar, deixa chegar todo mundo, mais um pouquinho de gente aqui, pessoal sim, chegando. tá chegando. Pois é, né? E essa pandemia não tá fácil pra gente. Não tá. Tá difícil, né? Mas já tá terminando. Acho que daqui a pouquinho a gente já pode voltar ao normal, né? Com certeza, né, Silene? Muito, né? Não ouvi, desculpa. Si, o que você acha? Você quer se Ah, apresentar? vou me... Você quer explicar um pouquinho para. E aí depois, assim, quando tiver mais pessoas, aí você se apresenta de novo. Tá bom, Andréia. Então, meu nome é Sirlene, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho exclusivamente no consultório, atendendo pacientes adultos, adolescentes e casais, né? E qual é o papel da psicologia nessa intersecção entre nutrição, dismorfia e tudo mais, né? O papel do psicólogo, da psicóloga clínica, é proporcionar o autoconhecimento para o indivíduo. Por que as pessoas procuram fazer terapia, procuram fazer psicoterapia? Porque o autoconhecimento, elas precisam se conhecer. Então, o que a gente acredita, né? Na linha da psicanálise, na linha da psicodinâmica, a gente entende assim: quanto mais você se conhece, mais você consegue saber dos seus limites, mais você consegue ter consciência dos seus desejos e as suas tomadas de decisões. Elas são tomadas de decisões com base nos seus desejos e não com base nos padrões ou desejos inconscientes. Então, é muito importante a psicologia para falar dos assuntos que você trata no seu consultório, dos transtornos, né, alimentares e da dismorfia. As pessoas, eu percebo, né, que às vezes elas apresentam esse sinal de dismorfia. Só que eu, como nutricionista, não sou a profissional melhor para poder estar explicando para essa paciente ou para esse paciente que ele tem alguns sintomas disso. Então a gente tem que, com muita cautela, Sim, né, com muito cuidado, encaminhar para um psicólogo, para um psicoterapeuta. Então, porque assim, são gatilhos, são coisas que as pessoas acham que é tão normal. É é, super normal, não tem problema. Isso faz parte da minha vida, isso sempre foi, não sim, é? E aí, se explica assim, o que é dismorfia corporal? De uma forma bem assim, prática, para que todo mundo possa entender. é. A dismorfia, ela é um transtorno que ela gera no indivíduo uma dificuldade de autopercepção. Então, são pessoas que passam a acreditar que elas têm um defeito no corpo. E algumas vezes pode até ser, porque se a gente parar para pensar, né, perfeito, perfeito,
é muito subjetivo, né, a gente falar do que é perfeição. Pode até ser mesmo que ela tenha uma coisinha ou outra, mas ela dá um olhar para esse defeito sempre muito exagerado. Então, aquilo que é muito, muito pouco, às vezes é até inexpressivo, passa a ser para o indivíduo que tem a dismorfia uma obsessão. E a gente sabe, daí você começa a perguntar para as pessoas, né? Elas passam a ter delírios, então elas criam rituais obsessivos de não sei quantas vezes se olhar no espelho e fica perguntando para as pessoas, mas você percebeu? Olha, mas você notou? Você notou que tem uma gordurinha aqui? Você notou que está faltando um músculo aqui? Você percebe? E são coisas que quem está do lado de fora não tem esse transtorno, fala, nossa, que exagero, né? Então, quando percebe que é um exagero, essa pessoa que percebe que é um exagero, talvez fosse interessante ter uma conversa e dizer, olha, eu não consigo ver tudo isso que você diz e talvez seja o momento da gente buscar uma ajuda profissional. Porque essas pessoas sofrem. Eu vi artigos que mostram que as pessoas ficam mais de 8 horas por dia, mais, não são 8 horas é o mínimo, mais de Sim. 8 horas por dia, só pensando no que está incomodando ela. Então ela para de fazer as atividades dela, de ter convívio social, fazer outras coisas para ficar só dedicada ao problema dela. E que de verdade é um problema que nem existe. Ela acredita que existe, então olha a importância aí do papel, né, da psicóloga, da psicoterapia, porque mostrar para esse indivíduo, para essa paciente ou para esse paciente o verdadeiro tamanho desse problema, se ele existe de fato. E talvez se ele não existir, porque muitas vezes é um comparativo, né? Então, a gente está falando, Andréia, hoje as nossas vidas elas acontecem assim, né? No virtual. E no virtual, existem 1000 maneiras aí das pessoas ficarem mais bonitas, né? E tem vários truques e tudo mais, né? E quando uma pessoa, ela busca a beleza da outra pessoa, né? Então, assim, ela está buscando algo que geneticamente não é dele. Muito além, muito além. Geneticamente não sou eu, né? Mas eu quero ser igual. Daí fala o nome de uma atriz, uma pessoa importante e uma pessoa conhecida, né? E existem pesquisas até, vários cirurgiões plásticos, né? Eu dei uma entrevista um tempo atrás, durante essa pandemia, até para o G1, sobre o número de pacientes que buscaram os cirurgiões para ficarem parecidas, assim, tem um ranking de blogueiras. Elas querem parecer com essa blogueira. Acho que o pioneiro disso foi o Michael Jackson, né? Será? Ele foi mudando todo o corpo dele porque ele não se aceitava, mas quem sou eu para dizer, né? Eu tô como uma leiga. Mas você está falando uma coisa muito séria. A aceitação. Ela começa a fazer cirurgia após cirurgia e ela nunca fica contente com o resultado final da cirurgia. Ela se olha no espelho, mas poderia ter ficado assim. Eu vou procurar outro médico para fazer desse jeito, do jeito que eu quero que fique assim. Porque assim, eu na minha prática clínica é mais emagrecimento, hipertrofia. Mas assim, pode ser um problema de nariz, pode ser uma orelha que incomoda, uma cicatriz, pode ser um dedo, umas unhas, então assim, alguma coisa que incomoda no corpo da pessoa, não é? E eu quero até deixar claro que a questão da dismorfia, que eu venho hoje conversar junto com você, eu não quero, aqui a gente não está falando, nós não estamos falando de problemas a dismorfia não trata de uma pessoa ser magra, gorda, alta, baixa, não, a gente está falando de pessoas que elas veem defeitos nelas, independe de qualquer coisa. Então, ela acredita
que tem um defeito nela e que precisa ser sanado. E você falou uma coisa muito importante, né? Quanto menos a gente se conhece, menos a gente se aceita. Porque a gente Porque a gente precisa... está se aceitando para nós, está se aceitando para os outros, né? Para as outras. Você quer mostrar para os outros que você é linda, que aquilo é bom. As pessoas não estão nem aí se seu nariz está grande, se ele é torto, mas para você está incomodando, que você acha que aquela pessoa vai se incomodar porque você está acima do peso, porque o nariz não está incomodando, ou está com uma barriguinha, ou não está com o tanquinho que a mídia nos mostra, Pois que é. busca esse perfil estético, né? Padrão, né? É um padrão Então, que precisa. uma coisa que eu estou pensando, a gente tem essa coisa da dismorfia, mas até onde a vaidade a gente pode comparar a dismorfia corporal com a vaidade. Porque ser vaidosa, nós somos mulheres, os homens também hoje em dia são super vaidosos, né? Sim, Então, como a gente pode falar assim, pô, eu sou vaidosa, eu sou. Então, assim, sim. eu não é. Eu tenho uma dismorfia porque eu gosto de ficar bem. Você também. Então, assim, qual a diferença da dismorfia corporal com a pessoa muito vaidosa? Tá, a pessoa vaidosa, primeiro que vaidade é positivo, é saudável. A vaidade, se você parar para pensar, ela está muito ligada à higiene, não é verdade? Então, É. tanto é que um dos sintomas de quando a gente recebe um paciente depressivo, ele diz assim: ah, eu não tenho mais vontade de tomar banho, eu não sinto vontade de me olhar no espelho. Então, a ausência de vaidade total também é uma característica de um outro transtorno. Então, assim, a vaidade é saudável, né? Agora, a linha é muito tênue do que é vaidade para aquilo que é um transtorno que a gente está falando da dismorfia. A vaidade, quando ela te coloca como refém, você já saiu do grupo dos saudáveis e já perdeu o controle sobre isso, né? E aí você está fazendo algo não por desejo próprio e não para se sentir bem, porque você mesma disse que quem tem a dismorfia, ele nunca chega no resultado porque é uma coisa idealizada, ele quer um nariz, eu não sei, ele Ele nunca nunca vai vai alcançar, chegar no ponto que ele quer. Porque a hora nunca, quando ele conseguir aquilo, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Ou ele ou ela, né? Eu tô falando sim, ele, eu tô falando ser sim. humano, né? Porque não tem gênero, né? A dismorfia, ela pega todos os gêneros. A gente não tem como distinguir e falar, olha, esse é um problema que atinge a maioria. Não, não tem gênero. Então, Amigos que mostram muito que para idosos, as pessoas da melhor idade, hoje em dia, também se preocupam muito com isso, porque está perdendo massa muscular, ou porque sim. a moça tá ficando com a pele mais flácida, como também a gente encontra isso com os homossexuais, porque eles têm esse culto ao corpo também, né? Então eles têm esse objetivo de ficarem grandes, ficarem fortes, né? Agora tem que saber ser comedido, né? O quanto é Exato. saudável e o quanto põe em risco a própria vida. A saúde psíquica e a saúde física, né? Então, são dois aspectos que a gente sempre conversa, né, Andréia? Sobre ser saudável fisicamente e psiquicamente. É. Exatamente. Como você me falou, tem dois tipos de vaidade. A gente tem a vaidade saudável, a natural, né? E a gente tem as que não é saudável. Então a gente é o que você só para a gente explicar direitinho. Temos vaidade é normal, mas excessiva ela já deixa de ser saudável. Então, aí acho que duas palavrinhas definem isso assim com muita clareza, né? Normal. O que é uma vaidade normal? Normal vem de normas, vem de regras. A palavra normal. Uma vaidade normal é uma vaidade para cumprir uma norma. Então, a gente está falando de cumprir um padrão. Uma Ai, vaidade mas natural, aí não é ela vem, saudável. é, Entendi. ela vem da natureza humana. É É, natural a gente querer se sentir bem. Isso é do humano. Agora, o normal é de uma norma que está ligado a um padrão. uma olha Exatamente. só, começa, porque eu nem eu sabia. Eu achei Mas que a era gente aprende. normal.
A gente vai aprendendo, né? Juntas, não é assim? É por isso que você está aqui, né? Você está fazendo a parte psicoterápica, né? Do pensamento de um ser humano. Como Sim. eu também erro, muita gente deve errar. Eu ainda vou contar para vocês um erro que eu faço depois de tudo que eu estudei, de tudo isso, que eu achei um gatilho meu aí. Tá bom? Então, assim, a gente falou de padrões, né? Como que a gente segue um padrão? A gente tem um padrão de beleza, a gente tem um padrão, né? Desculpa, um padrão de dinheiro, um padrão de poder. Então, você acha que isso tudo também interfere? Sim, sim, interfere, porque assim, Andréia, nós, né, seres humanos, nós somos, nós necessitamos, para sobreviver, nós necessitamos pertencer. Então, a gente precisa se socializar. Então, a gente precisa fazer parte de um grupo. Então, é assim, o ser humano, ele é o único animal que ele aprende por socialização. Então, você deve ver muito. Acho que você deve falar bastante disso, né? Quando você atende adolescente e tal. É, a gente aprende a ter gosto pelas coisas quando alguém nos oferece algo. Porque as coisas não são mágicas, né? Então, assim, você gosta de sushi? Não sei o que é sushi. Você Eu nunca foi espero. no restaurante japonês? Fui com um amigo, experimentei e gostei. Então, pertencer, se socializar, é vital para nós, humanos, de todas as formas. Então, o nosso paladar é trabalhado através da socialização, tudo, né? Pertencer é muito importante. Agora, esse pertencimento, ele também precisa ser, a gente também precisa cuidar disso. Existe vários autores que falam disso, tá? Blair fala disso, mas eu vou falar aqui que é bem conhecido, assim, por muitas pessoas. O nome dele é Maslow. Ele faz uma pirâmide para descrever as necessidades humanas. Tudo que um indivíduo precisa para se manter vivo. Então, a base da pirâmide são as necessidades fisiológicas, que daí ele cita, né? Comer, beber água, né? Se alimentar, tomar banho, né? Fazer higiene. Então, a segunda é sentir seguro. Ninguém consegue sobreviver muito tempo num ambiente estressante. Então, imagina a gente lá no Pantanal, com tudo que está acontecendo lá, toda a floresta lá sendo queimada, e como as pessoas que estão naquele entorno, será que elas estão dormindo bem essas noites? Será que elas estão bem? Provavelmente não. Precisa se sentir seguro. E a terceira necessidade humana é social, se socializar. Então, ele fala que a gente primeiro precisa matar a fome e a sede, saber que a gente está fora de perigo e ter alguém com a gente. E aí sim a gente se sente gente. Olha que coisa interessante, não é? Agora, pertencer a um grupo, agora a gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso, né? O que é que esse grupo pede pra gente, né? A gente vê isso muito com adolescentes. Você sabe que eu tenho pacientes aqui que eu falo, nossa, o que aconteceu com você? Aí ela fala assim, olha, eu não gosto. Minhas amigas querem usar roupas desse jeito e eu quero usar roupas do meu jeito. E aí eu fiquei sem amigas. Então, porque mexe no comportamento alimentar, né? A gente mudando um pouquinho o foco, realmente quando você se... Oi? Quem aqui pra mim? Voltou. Tá me ouvindo? Tô sim. É que Voltou. eu fui para carregar, que meu celular tá acabando a bateria, gente. Ah, Eu tenho essa
você estava falando de uma coisa muito importante. São pessoas que te apoiam ou são pessoas que vão fazer mudar seu comportamento? Que não é aquilo que você quer ser. Não é assim que você quer se vestir, não é assim que você quer comer. Será que é esse ambiente social que você quer viver? Não é isso? Pois é, e isso é sério, né, Andréia? Tem bastante disso mesmo, né? Tem o grupo dos que, não pode comer aquilo, ou então tem que comer tal coisa. Eu vejo bastante isso também com pacientes que me procuram. Grupos ensinando pessoas a se tornar anoréxica. Eu já vi. Pessoas aplicando técnicas de bulimia. Né? Então, assim, é muito triste, porque hoje com a internet, a gente vai chegar nesse ponto que eu quero falar com você, de Uhum, internet, sociais, assim, mas é um tópico muito importante. Vamos falar sobre isso já já. Ô, Si, deixa eu uhum. te falar, voltando um pouco, queria deixar um pouquinho, voltar a falar o assunto do que você quer ser parecido com alguém. Até onde isso é saudável ou não? A imagem, eu quero ser parecida com, hoje em dia, sei lá, eu não penso nisso, sei lá com que eu queria ser parecida. A Fernanda Lima, eu adoro, acho ela linda. Ah, ela é É linda. linda, eu sei Lima. Não, o biotipo dela é diferente, a genética dela é diferente. Então, assim, eu nunca vou ser uma Fernanda Lima. Eu vou me matar, eu vou me machucar internamente, emocionalmente, para me tornar uma pessoa parecida com ela. Isso é normal? Não, então, isso não é nada saudável, né? Se a gente está diante de alguém que diz que precisa parecer com outra pessoa para se sentir feliz, talvez essa pessoa não tenha conhecimento, autoconhecimento nenhum sobre si mesmo, né? Ela não se conhece, ela não tem autoconhecimento. E por isso ela conhece o outro, acredita, né? Porque a gente assiste televisão, acha que tudo que está na televisão é verdadeiro, né? Acredita que aquela pessoa tem uma vida fabulosa, né? É linda e maravilhosa, ela é feliz, plenamente feliz. E aí, até por ingenuidade, né? Porque a gente já sabe que nada nesse mundo é pleno. A felicidade também, ninguém é plenamente feliz full time, ninguém, nem todos nós temos os nossos problemas. Temos algumas questões, algum momento do dia a gente para pensar sobre essas questões, né? E idealizar, né? Então, projeta no outro, coloca no outro, o nome disso é projeção, né? Mecanismo de defesa de projeção. Se eu alcançar o corpo, se eu alcançar a imagem dessa pessoa, eu vou conseguir ser mais feliz. Na verdade, isso é um mecanismo de defesa, isso é uma fantasia, isso não é real, né? Isso não acontece, Mas porque será que ela está parecida? Ela consegue? Você acha que as pessoas conseguem acreditar? Ficar feliz. Realmente, eu estou parecida com um artista ou com tal blogueira. Elas acreditam. Elas conseguem chegar ao ponto de acreditarem nisso? é que não chegou para mim, Andréia. O seu áudio cortou, desculpa. Então, assim, olha só, as pessoas chegam a acreditar que realmente elas estão parecidas com esse personagem. É Elas um acreditam personagem. em ser e se comportar como esse personagem. Então, elas acreditam, sim, elas criam, existem até pessoas que acreditam que podem se tornar, por exemplo, um animal e que se ele conseguir se tornar esse bicho, esse animal, ele vai ter uma vida maravilhosa. E é aquilo que você disse, infelizmente na internet, existem grupos também, né, que ensinam colocam sons para as pessoas ouvirem, dizendo que se ouvir esse som enquanto você dorme, depois de tantos dias, de tantos meses, você pode se tornar tal animal, você pode se tornar uma pessoa igual fulano. Por isso, acho que aí é uma coisa bem interessante para a gente, o quanto a gente precisa cuidar, né, do que as crianças, os adolescentes têm acesso na internet, né? Ah, E é muito sério isso, né? Mas sim, tem adultos também que acreditam. é mesmo? Tem. É uma pena. E também tem assim, a internet hoje ela é uma faca de dois gumes, Pois é. né? Ela é
útil para gente, para trabalhar, para pesquisa, para Sim, informação, para jogos interativos, eu ainda sim. acho. Eu não acho que todas as redes sociais são ruins, mas o jeito que Não. algumas pessoas lidam com ela. Então, vamos falar de Photoshop. Estou falando de dismorfia social, né? Dismorfia corporal, Corporal. não corporal. Então, a pessoa ela tem um problema, mas ela pega, faz um Photoshop do corpo dela, faz o bumbum lá em cima, aumenta peito, o homem fica mais musculoso, e aí posta na rede social. Ele posta uma pessoa que ele não é. Não é. E aí a E gente aí, o que que pensa, acontece? né? Se nem ele é satisfeito com ele, o que ele imagina é conquistar, né, usando uma coisa que não existe. Se nem ele se É, aceita, ele acha que com certeza ninguém vai aceitá-lo, né? mas eles acham que vão aceitar na forma já feita no Photoshop. Ele já tá bonitinho ali, né? Ele tá bonito, ou ela está bonita, ela está sexy, atraente, ou então, independente da idade, né? Porque assim, na Sim, verdade, eu tenho filhos, eu vejo a filha também postando, fazendo coisas que eu fico super monitorando, mas a claro. gente tem que ter cuidado, né? Porque Sim, a edição é uma é uma modificação da imagem, né? Você está modificando totalmente quem você é. Isso é uma pois é. dismorfia corporal. A Então, pessoa. aí, Eu quero falar dois lados. A pessoa se vê bonita na parte do Photoshop, mas também tem a pessoa que não gosta, principalmente as mulheres, de se ver em foto. Então tem esses dois lados. olha que interessante, né? A gente está falando de autoestima, né? A gente está falando de autoestima rebaixada. A gente está falando de pessoas que não se conhecem o suficiente para se aceitarem, para conseguir ver coisas positivas em si mesmas, né? E aí criam personagens, como se esses personagens. Então ela cria lá essa Photoshop, manda lá numa rede social, e um dia ela vai conhecer alguém, ela não vai poder levar esse personagem, né? Quem vai será ela mesma. E aí olha que frustração para ela. E aí aquele medo, né? Será que me aceita? Porque o que ele conheceu é uma coisa, né? E agora vai conhecer. Então, assim, o quanto é importante a gente cuidar da mente, né, Andréia? O quanto é importante a gente se conhecer Aí vou falar pra um tópico gente. que eu acho muito legal. Isso que eu falei de Photoshop, de melhorar a imagem, esses sites de namoro, É, que a pessoa fica linda. E o medo que ela tem que ter na hora de aparecer ao vivo? Porque elas namoram virtualmente lindas. Na hora do ao vivo é outra coisa, né? Como que essas pessoas se sim. sentem? Não é? Você me ouviu? O final eu não consegui. Como que essas pessoas se sentem? Se elas se fantasiam no mundo, num namoro virtual, lindas e belas. Só que na hora de um encontro, a dificuldade disso, muitos devem recuar, desistir. E aí a gente Hoje, vê o quanto as pessoas hoje falam, né, da solidão, do quanto é complicado ser sozinha, do quanto é difícil conseguir um namorado, um relacionamento. Aí eu fico me perguntando, mas um namorado, que tipo de relacionamento? Verdadeiro ou um relacionamento de Photoshop, né? Porque veja, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que eu adoro cílios, né? Eu adoro cílios. E eu gosto. Aí eu coloco, eu gosto de colocar. Eu sei que, assim, esses cílios que eu coloco é uma escolha minha. Eu vou lá, eu escolho, coloco e me sinto muito bem. Hoje eu tô sem, mas eu também tô me sentindo muito bem. O fato de eu não estar de cílios, eu não sou a Sirlene, uma Sirlene diferente. Isso não muda o meu humor. Quando eu coloco, eu gosto, eu acho legal. E eu não preciso ter um momento especial para colocar. Coloco quando dá tempo, quando eu tenho vontade. Então, assim, isso não muda a minha personalidade, o meu olhar para o outro, e nem o meu olhar para o mundo, e nem o que eu sinto por mim mesma.
Eu entendo. Isso é a diferença da dismorfia. Você não fica complexada com seus cílios, né? Você só coloca os cílios para ficar mais bonita, mais Eu atrativa. Isso é gosto, uma verdade normal, natural. Natural né? que você explica. Né? É uma verdade natural. Exatamente. Natural. Eu também gosto do meu estado natural. A gente fala bastante disso, né, Andréia? Como é gostoso ir pra praia. É natural. É. Isso, mas é uma coisa que você acredita que eu vejo muitos pacientes meus, que assim, eu trabalho com um público com infinitos, né, sintomas que me buscam para várias coisas, mas assim, tem muitos que buscam perder peso, elas não colocam biquíni. A partir do momento que elas emagrecem, a autoestima delas aumenta de tanta forma que elas chegam no consultório mais maquiadas, bem vestidas, arrumadas, e ela fala: consegui colocar um biquíni de lacinho. Nossa, Olha isso é só. muito gratificante como profissional, pude ajudar Sim. ela, mas imagina o que eu consegui, eu não vou falar assim, muita pretensão, mas o que ela deve estar se sentindo muito melhor do que antes. E eu Porque acredito, Andréia, incomodar. porque Mas é, você acha que isso também é uma dismorfia? então, não acho que é uma dismorfia, mas é uma luta muito séria, sabe? Porque a sociedade, ela mede muito a forma. E eu falo muito disso. Pouco importa a forma. O que importa é se está saudável. Qual é o problema você ter peso, quilos a mais? O importante, quando eu atendo um paciente, eu digo isso, eu quero saber se você está saudável. Como estão os seus exames? O que seu cardiologista disse para você? O que seu médico está dizendo a respeito disso? Agora, o querer emagrecer é outro aspecto. Eu quero emagrecer por desejo próprio, ou eu preciso emagrecer para ser aceita por uma sociedade. Isso é doentio. Deixa E eu isso te é falar uma terrível. coisa legal, eu sei, acredito que isso daí é doentio. Ô, Si, me fala uma coisa, o que que acontece?